E no programa de hoje a gente vai falar sobre previdência privada, sobre o seu futuro financeiro. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada mais do que especial, a Viviane Bellini, que é gerente de desacumulação da Brasilprev. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Alexandre? É uma honra enorme estar aqui. Obrigado pelo convite novamente, imensamente. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho de previdência privada. De um modo geral, esse produto Previdência Privada, quais são os principais benefícios dele para quem faz esse tipo de plano? Alexandre, o grande foco aqui da previdência privada é o longo prazo. Quando a pessoa pensa em se planejar olhando para o futuro, em planejar o seu futuro, aquele incrível que você tanto sonha, né? Vou comprar uma casa, vou pagar a faculdade dos meus filhos, ou vou ter uma renda complementar no meu período pós-laboral. Então, essa é a grande vantagem quando se pensa nesse tipo de investimento. E também a facilidade de investir. Você escolhe a forma que você investe. Você pode investir mensalmente, você pode investir de uma única vez, trimestralmente. A forma de investimento é você que escolhe também, de acordo com o produto que você adquirir. Entendi. Aliás, isso é muita gente talvez utilize isso, eu não sei se você tem algum indicador a respeito, talvez como uma poupança forçada, né? Porque como muitas pessoas não têm a disciplina da poupança, do hábito de poupar, de reservar, talvez entrar numa previdência privada seja também uma forma de você ter essa espécie de poupança involuntária, né? Existe isso também? A pessoa pode utilizar ela como um mecanismo de poupança involuntária, assim? Involuntária do tipo, eu não preciso todo mês e... Sim, não só pode, eu acho que é um bom instrumento, como você mesmo falou, de disciplina. Só que eu ressalto aqui a importância da pessoa ter em mente que é um investimento de longo prazo, não é uma poupança de curto prazo. Então, acho que tem que ficar claro essa diferenciação, né, entre uma poupança e um investimento em previdência complementar. Pois é, falando nisso, é natural que a gente associe previdência privada com a sua faceta mais óbvia, que é previdenciária, né, de aposentadoria. Mas ela pode ser planejada ou pensada também para um objetivo não de longuíssimo prazo, como é o caso da aposentadoria, mas por um objetivo de médio prazo, do tipo comprar uma casa, pagar a escola dos filhos. É possível você utilizar a previdência privada com essa finalidade não apenas previdenciária, ou esse não é um bom instrumento para objetivos de médio prazo? Sim, mas depende do produto que você adquire. Então, eu falei pagar a faculdade dos filhos. A gente tem um produto específico, que é o Brasilprev Júnior, em que ele é específico para os mais jovens, né? Então, você adquire esse produto e aí, quando o seu filho chega na maioridade, você pode usufruir da reserva acumulada para realizar um sonho, pagar uma faculdade, um intercâmbio. Esse é o tipo de produto. Mas, quando a gente pensa em previdência privada para nós, né, adultos, a gente coloca uma data de saída em que você pode usufruir dos benefícios em forma de renda. E aí pode colocar a partir de 50 anos, você já pode usufruir desse benefício. Isso não significa que se você quiser utilizar antes, você não pode utilizar. Você pode sim realizar um projeto de vida antes desse período finalizar. Mas o indicado é que você espere a conclusão do ciclo do plano contratado para poder fazer o uso, tanto para o júnior quanto para o Brasilprev individual, que a gente comenta, né? Que é para os adultos. Legal, bom, eu tenho uma história com a Brasilprev, porque eu sou ex-funcionário de um banco federal, do Banco do Brasil, e eu trabalhei no início do lançamento da Brasilprev, tenho muito orgulho, aprendi muito do que eu sei hoje, inclusive uma parte da minha história de entrar na longevidade é porque lá atrás eu tive aquela sementinha do estudo atuarial, previdenciário, esse tipo de coisa. E eu me lembro que assim que lançou, eu contratei um plano, né, todo mundo na agência onde eu trabalhava contratou, e eu lembro que o gerente sugeriu, falou, que idade eu vou pôr, que idade sair? Ele falou, coloca 60 anos. E eu achei aquilo um absurdo, 60 anos, velho, caquético, não adianta de nada. Eu me revoltei, assim, você vai colocar 60? Não, põe 60 anos, eu pus 60 anos. E hoje a gente vê que nem é nada disso. De modo geral, você tem uma estatística, qual é a idade
média em que as pessoas começam a... Eu sei que deve variar, né? Tem as variantes aí. Mas, de modo geral, existe uma idade média em que as pessoas entram para os planos de previdência privada? E também, qual a idade média hoje que o brasileiro escolhe, num plano de previdência privada, que ele escolhe sair, começar a gozar desses benefícios? Olha, Alexandre, para poupar, a gente sabe que não é muito cultura do brasileiro, né? Você mesmo falou que você foi fisgado, assim como eu, e muita gente está sendo fisgada, né? Felizmente, porque a gente está se preparando o quanto antes melhor, que a gente comenta, né? Financeiramente falando. Mas o que a gente percebe até por meio de pesquisas, tal, é que a idade média para que a pessoa comece a poupar, e aí eu não estou falando só de previdência complementar, tá? De modo geral, é em torno de 28 anos. Quando a gente entra no quesito previdência complementar, tem a questão do júnior, como eu citei, então tem muita gente que faz a previdência para o filho, e o filho, desde que nasce, tem uma previdência complementar para que ela use ou com 18 anos, ou que ela continue acumulando para uma aposentadoria futura. Também tem muita dessa característica aí que a gente tem percebido, né? O pessoal percebendo a necessidade de se preparar financeiramente para o futuro. Agora, já quando a gente fala de data de saída, isso tem mudado bastante. As pessoas estão vivendo mais, acho que as pessoas estão tendo mais consciência de que 60 anos ainda é jovem, né? Se a gente aumentou aí a expectativa de vida em pelo menos 30 anos, né? Vamos viver mais 30 anos do que nossos avós, como você bem diz nas suas palestras. Então, a gente tem que se preparar mais 30 anos acumulando, né? Tem que fazer um equilíbrio aí, né? A gente sabe que questões físicas vão limitar a gente a continuar trabalhando, enfim. Mas tem que ter um preparo o quanto antes melhor. E aí a data de saída que essas pessoas têm escolhido em média de 61 anos. O que eu particularmente, assim, tenho até instruído as pessoas de reflitam um pouco mais. Existem casos e casos. Quando as pessoas dessa idade, têm realidades diferentes. Cada caso é um caso. Então, o convite que eu deixo, né, o convite que eu faço é reflita se 60 anos já está bom para você. Se 61 anos, de fato, é bom para você, né? Porque pode ser uma decisão um pouco antecipada, dado que você vai viver mais. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ainda funcionário do banco, antes de pedir demissão para empreender, me pareceu tremendamente tarde, 60. Hoje não me parece. Na realidade que eu vivo de hoje, com o conhecimento que eu tenho de hoje, com a saúde que eu tenho hoje, não tenho 60 ainda, mas não está tão longe, né? Então, outra coisa também é que quanto mais cedo você escolhe iniciar esse processo de gozar da aposentadoria, menor é o seu valor. Na medida em que você postergue, se ao invés de 61 eu optar por começar a receber aos 63, 65, 68, esse valor fica maior também. Não tem uma matemática assim, Viviane? Tem uma matemática assim, mas eu costumo falar também, quanto antes melhor, fato, né? Mas também tem algo que eu gosto de destacar. Nada impede, como eu falei no início, a previdência complementar, né? Ela tem a facilidade de você aportar no seu plano de previdência. Então, você pode aportar todo mês, e aí sim, quanto antes melhor, porque você acumula mais, ou você pode fazer um aporte único. Então, vamos supor que você não se preparou na Previdência, acumulando mensalmente ao longo do tempo. Nada impede de você ter um montante e aplicar na Previdência quando você tiver seus 50 e pouco, 60 anos, e aí utilizar ele por meio da Previdência, transformando numa renda complementar. Isso também é uma opção. Eu posso mudar de ideia? Por exemplo, eu estabeleci lá que é 60 anos, e depois, faltando um ano para isso, pensando bem, eu vou deixar para 63. Eu posso fazer isso? Pode, e é algo que a gente até recomenda, porque, como eu falei, cada pessoa tem a sua história e tem as suas necessidades. Então, algo que eu sempre deixo como sugestão para os clientes é reflita. Quais são seus gastos futuros? Quais são suas despesas? As despesas, elas mudam no período laboral e no pós-laboral. Né? Só assim, eu sempre tive esse tipo de despesa, mas o seu comportamento ele muda nessa fase da vida. Então, reflita. Quanto você vai precisar de dinheiro? Né? Será que eu tenho um montante suficiente para ter uma renda complementar que vai me dar essa renda para suprir minhas necessidades? Se não, por que não? Continua trabalhando, você está ativo,
acumula um pouco mais e vem a usar dessa reserva acumulada um pouco mais para frente. É super recomendável isso. Legal. Para a nossa audiência que talvez, eventualmente, possa não estar tão por dentro da metodologia de como funciona uma previdência, vamos dizer que ela tem uma previdência privada e estabeleça lá que ela vai sair aos 65 anos de idade, por exemplo, né? Como é que funciona? Ela tem um valor fixo que ela recebe? Esse valor é corrigido pela inflação ao longo dos anos para que ela não se deteriore, né? Como às vezes acontece com a previdência do INSS. E mais, se a pessoa viveu uma vida incrivelmente longa, mais do que a velhinha lá da minha palestra, se ela viver 125 anos, ela continua recebendo ou começa a ter um deflator? Como é que funciona isso? Já que você é especialista nessa área, né? Desacumulação. Aliás, o que é desacumulação? Misturando aí nesse bolo todo que eu interrompei. Vamos lá, começando de trás para frente. A desacumulação é o uso da reserva acumulada. Então, é o momento em que o cliente atinge essa data de saída, que a gente está comentando, né? Que é o final da fase de acumulação, e ele precisa tomar uma decisão. O que ele vai fazer com a reserva que ele acumulou naquele período. Como você falou, ele pode tomar uma decisão de estou muito novo, quero continuar contribuindo, não quero parar de trabalhar, tenho dinheiro suficiente, vou continuar contribuindo na Previdência. Ele altera a data de saída e permanece contribuindo. Existem aqueles clientes que falam, cheguei nesse período, quero realizar um sonho. Ele pode resgatar uma parte do valor, deixar a outra parte também, tomar essa decisão depois e alterar uma data de saída. Ou, como você citou, ele pode preservar a segurança financeira dele, né, comprando uma renda. E aí, quando a gente fala de compra de renda, existem algumas formas de você comprar renda. Existe uma renda que é por prazo certo, prazo definido. Então, o cliente escolhe por quantos anos ele quer receber aquela renda, aquele valor. Então, ele acumulou um montante. Por quanto tempo você quer desacumular esse montante? A gente faz algumas simulações e ele vê se está, como eu falei, né? Se está atendendo a necessidade dele, cobrindo as despesas dele. Ou ele fala, vou viver 150 anos, né? E fala, bom, então nesse caso eu vou comprar uma renda vitalícia, em que a Brasilprev vai pagar mensalmente um valor determinado até o último dia da vida do cliente, né? Do participante. Então são decisões que de fato merecem atenção e reflexão, porque é um momento da vida delicado, e cabe a cada um refletir o que é melhor para si, o que é melhor para ele naquele momento da vida, né? Tem renda que é reversível ao cônjuge, aos beneficiários, outras não. Então, nesse momento, a gente convida até os clientes a fazerem reflexões, a gente manda a documentação regulamentar onde tem as opções daquele produto contratado, né? E aí ele vai olhar aquelas opções que ele tem e vai tomar a melhor decisão, baseado nas suas necessidades. Legal. Falando nisso de viver muito tempo, né? Previdência privada previdência como um todo, mais especificamente a privada, é provavelmente o negócio mais a longo prazo que a gente faz, né? Você pode financiar uma casa em 20 anos, por exemplo, que seria um negócio super a longo prazo, talvez o mais que a gente se recorde. Financia carro em 5 anos, financia sofá em 2 anos, financia casa em 20, mas uma previdência privada, muitas vezes a gente fica 50 anos, fica 20, 25, 30 contribuindo, depois fica mais 10, 15, 20, 30 recebendo, ou seja, ela pode tomar boa parte da sua vida, né? Ou seja, ela é um negócio, na média, super a longo prazo. E como tudo que é super a longo prazo, ela embute um pouco mais de incerteza, de variabilidade, de risco também, né? Uma das reportagens que mais me marcou no passado foi quando eu vi que a Varig é uma empresa aérea super tradicional, mas no momento da trajetória dela, ela quebrou. Existia um fundo de previdência dos funcionários, acho que era Aeros, não me lembro o nome, e como ela quebrou, o fundo acabou não tendo mais aportes, e aqueles pilotos, pessoas que estavam acostumadas a ganhar um padrão diferenciado, como era o caso da profissão deles, acabaram vendo esse fundo previdenciário virar pó, né? No caso de uma instituição de previdência privada, eu sei que a natureza não é a mesma, não é? Mas que tipos de segurança, ou que tipo de segurança eu, como consumidor final, devo me resguardar? Existe um fundo garantidor? Ou que cuidados eu, como consumidor desse tipo de produto, devo ter em me lastrear
sabedor de que esse é um produto com entrega tão a longo prazo, Viviane? O exemplo que você deu, Alexandre, ele se refere a uma entidade fechada, como você colocou, né? Não tem outra regulamentação, ele cumpre outras exigências, é diferente da Brasilprev, que é uma entidade aberta de previdência complementar, que segue outro tipo de regulamentação, em que traz, obviamente, segurança para os clientes que entram com esse tipo de investimento, né? Sim. Então, são coisas diferentes aqui. Bom, eu trabalhei em banco, e mesmo no curto período que eu trabalhei em banco, eu percebi que não dá para generalizar, mas que é muito comum que as pessoas não tomem, às vezes, boas decisões financeiras, né, em relação à própria vida, o que é explicável por diversos fatores. A gente tem um passado de hiperinflação, que talvez não tenha uma cultura de educação financeira. Alguns estudos sugerem que o nível de literacia financeira, embora acho que venha melhorando, ele não é tão alto no brasileiro. Então, o que você observa, trabalhando há 20 anos no setor financeiro, quais são os principais erros que os brasileiros, na média, cometem quando se trata da gestão das próprias finanças pessoais? Eu costumo dizer que, assim como você, né, eu também, antes de trabalhar na Brasilprev, eu era do mercado de entretenimento e não tinha essa cultura previdenciária, cultura de poupança, e, no geral, o brasileiro ele não tem. Então, acho que o início, que é a falta de educação financeira, né, que o nosso país vive de uma forma generalizada, né? Mas quando a gente tem uma consciência, ainda assim, tem um erro que é crucial, que é assim, depois eu faço, ainda tem tempo para isso. E aí quando você vê, a vida passou e você não se preparou, porque a gente tem uma cultura muito imediatista. Então eu quero ter prazer agora, eu vou comprar agora e depois eu vejo o que eu faço, né? Então, não se preparar, achar que sempre vai ter tempo, que eu vou trabalhar para sempre, que eu vou gozar sempre de excelente saúde, né? Eu acho que é um dos erros. Não buscar o equilíbrio entre o uso consciente do dinheiro e a diversão. Eu gosto muito quando você fala do equilíbrio. A gente tem que envelhecer de forma equilibrada. Então, a gente tem sim que ter amigo, a gente tem sim que se divertir, tem que viajar, tem que poupar, tem que cuidar da saúde, né, para você envelhecer de forma equilibrada, não deixando de lado a questão financeira. Então, não é só trabalhar para ganhar dinheiro e guardar, mas também não é só guardar dinheiro, não é só se divertir e não guardar dinheiro. Então, tem que ter um equilíbrio aí. E o que a gente já até sabe, né, o brasileiro também gasta mais que ganha. A gente tem que aprender a equilibrar essa balança das despesas e receitas, o que é o fundamental aí da educação financeira. É verdade. Acho que esses seriam os principais. Tem alguns estudos, né, feitos que mostram que, na média, o brasileiro poupa pouco, e é natural que a gente, claro, o brasileiro ganha pouco, né? Muitas famílias não têm condições, o que é uma verdade, mas uma verdade parcial. Esses estudos comparativos, né, comparativos entre diversos países, mostram que até mesmo a classe média alta poupa pouco. Ou seja, apesar de existir uma faceta ali, outlier, ali, né, no extremo, de pessoas que realmente não têm condições, talvez, de guardar, né, mas mesmo aqueles que poderiam guardar, que gozam de um cargo gerencial, ou têm uma fluência financeira melhor, também gastam como se não houvesse amanhã, né? E tem um ditado muito antigo das nossas avós, né, que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, adorei. Então, uma hora vai ter alguma consequência. Bom, agora falando pelo lado positivo, né? Se eu falei quais são os erros que as pessoas cometem, bom, no meu livro aqui, Longevidade Inteligente, um dos pilares é justamente o equilíbrio financeiro, né? Para que essa longevidade seja uma dádiva e não um fardo, a gente precisa também chegar lá na frente, nos nossos anos prateados, com alguma segurança, com algum bem-estar financeiro e material também. E não apenas para comprar remédio, mas para ir em restaurante com os amigos, para viajar, para comprar curso, para ir para a praia de vez em quando, né? E dentro desse pilar da cultura financeira, o que você recomenda para as pessoas que querem, a partir de agora, ter uma vida financeira mais responsável, ter esse olhar para o futuro e não só no consumo imediato? Quais são as coisas práticas, quais são as dicas práticas que as pessoas que estão nos assistindo e talvez tenham alguma dificuldade de gerenciar as próprias finanças,
o que elas poderiam, na prática, começar a fazer para mudar essa realidade e conseguir começar a construir algum patrimônio, algum colchão de reserva? Eu gosto muito de usar também um exemplo dos avós, né? Comece a poupar o quanto antes. Minha avó falava o seguinte: você vai começar a trabalhar? Já começa a poupar, né? E ela até cravava: você tem que poupar tanto do seu salário, né? Na época, e ela dava isso como direcionamento para todos os netos, né? E eu cresci assim, sempre tive a cultura de poupar. Depois, quando eu entrei nesse mundo previdenciário, eu poupando mais ainda. Mas o quanto antes você começar, melhor. Isso a gente já sabe, mas é difícil começar. E aí entra um outro conselho. Como você começa? Com pouco. Porque poupar é um hábito como ir para academia. Eu falo, ó, os primeiros dias são aquele sacrifício, fala, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai, eu não vou desistir no dia seguinte, no mês seguinte não vai ter dinheiro. Ó céus! Você começa poupando numa sensação de que não vai dar certo. Aquele dinheiro começa a sair da tua conta com um compromisso todo mês, que até você fala, nossa, eu não estou sentindo. Será que eu estou poupando ainda? Aquele dinheiro está sendo debitado? Porque nem por estou percebendo, né? Porque você tem que começar lembrando que tem que começar com pouco. Aí você fala, bom, não estou sentindo, vou aumentar mais um pouco. Vou aumentar mais um pouco, aumentar mais um pouco. E quando você percebe, você criou um hábito de poupar, de poupança. E aí, é claro, cada um tem o seu estilo de investir, né? A previdência complementar é algo para pensar no futuro, a longo prazo. Cada um tem que... Eu falo que o ideal é você diversificar investimento, que é outro conselho, né? Não coloque todos os ovos numa cesta só, também é outro conselho. É bom, a gente tem aqui na Brasilprev diversos fundos também dentro dos próprios produtos para fazer uma diversificação de investimentos. E aí, quando você percebe, você já está contribuindo, já está fazendo diversificação de investimentos, já está falando, quero ir mais aqui, quero ser mais agressivo, conservador, enfim. E aí virou um hábito na tua vida. Então, conselho é, quanto antes melhor, e comece devagar, mas você vai conseguir, né? Tem que começar. E ao mesmo tempo, eu falo, não adianta nada você focar em quero guardar dinheiro, porque também pode acontecer daqueles ratinhos de academia em que começa a pegar gosto e só pensa nisso. E quando vai ver, só está fazendo isso, que também não é saudável, né? Aquelas pessoas em que trabalham porque querem acumular X mil reais em tanto tempo. E aí esquece da saúde, esquece dos amigos, esquece de ser feliz, né? E aí quando tem aquele montante para usufruir, você olha para trás e você fala, o que eu construí na minha vida? Construir dinheiro, construir meu colchão, mas e o resto? Estou sem amigo, não estudei, não me reinventei e estou aqui, né? Então, por isso que eu gosto muito da questão dos pilares, do equilíbrio, sendo que o pilar financeiro é um deles, mas você não pode esquecer os demais. Outro conselho que eu dou é, dado que você vai viver mais tempo, você tem que fazer o que você gosta. Eu falo que trabalho, ele tem que deixar de ser visto como aquela necessidade de obter recurso, para uma hora eu ir lá no pós-laboral descansar, né, que é a nossa aposentadoria. A gente está vendo, a gente que estuda longevidade está vendo que isso não está acontecendo mais assim, né? As pessoas estão chegando aos 60 anos bem, né? A boa parte das pessoas chegam bem, saudável, às vezes até melhor do que muita gente, trabalhando, querendo voltar para o mercado de trabalho, empreendendo. Então, o que faz essas pessoas diferentes das demais? Elas não desistiram e possivelmente elas trabalham com o que elas amam. O trabalho não é trabalho, é prazer. E eu falo que esse prazer, você não precisa esperar estar com 60 anos para descobrir, né? Você tem que descobrir o quanto antes o que te faz feliz, o que te faz acordar, ir para o trabalho e ter de fato um propósito naquilo, né? Eu falo que hoje eu trabalho com muito propósito, ajudando as pessoas a terem essa consciência, a fazer um usufruto melhor daquela reserva acumulada, trazer essa consciência da importância da educação financeira, independente da idade. Isso é o que me motiva. E eu não enxergo isso como um trabalho. Então, por que não trabalhar até 60, 70 anos? Até quando eu tiver disponibilidade física, né? Disposição física me permitir. Então, acho que é uma combinação aí desses fatores, Alexandre.
Que bacana, Vivi. E o que me faz feliz é entrevistar pessoas inteligentes e inspiradoras como você, Viviane. Que Imagina. legal, que bacana. Sou seu fã, né? Eu que E sou sua fã, você sabe disso. e basicamente esses são os pilares da longevidade inteligente, né? Uhum, Para que essa dádiva seja digna do nome, a gente tem que gerenciar bem a nossa vida, é colocar a gente no comando, né? A vida que a gente vai ter aos 60, 70, 80 é fruto da vida que a gente levou e das decisões que a gente tomou aos 20, 30, 40, 50, né? Isso inclui não só a vida financeira, mas a nossa vida social, os relacionamentos, o lifelong learning, né? Mantermos sempre aprendendo, eternos aprendizes, porque as coisas estão mudando rápido demais, as profissões estão sumindo. E encontrar felicidade no caminho, né? Na nossa trajetória, sermos quem somos. Então, eu acho que já existe uma consciência geral de que esse é o caminho das pessoas, e eu fico feliz quando vejo pessoas inspiradoras como você. Espero que esse papo tenha sido super legal e inspire as pessoas não apenas a terem uma vida financeira mais regrada e melhor administrada, mas que aprendam a ser felizes também. É isso aí, Alexandre. Viviane, Muito adorei conversar com obrigada. você. Obrigado. Imagina, eu que agradeço imensamente. Eu acho que a palavra de tudo é equilíbrio. Adoro, né? Meu pai sempre me ensinou isso, assim, equilíbrio. Vai fazer dieta, equilíbrio. Não é parar de comer isso ou parar, né? Equilíbrio para tudo. Então, aqui, quando a gente fala de longevidade financeira, não é diferente. Acho que tem que ter um equilíbrio. Parabéns pelo seu trabalho em trazer esse conteúdo para a população em geral. Obrigada novamente por estar aqui. Sucesso! Obrigado. Eu que agradeço a você, a Brasil Prev, que esteve presente aí no comecinho da minha trajetória profissional. É uma alegria que, de alguma forma, nossos destinos se cruzem novamente. Obrigado, Vivi. Obrigada, Alexandre. Sucesso! Obrigado. Espero que Tchau, vocês tenham tchau. gostado do papo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, indicar para os amigos. E, se puderem, façam uma previdência privada também. Tchau. É isso aí.